Muito bem, gente. Então, boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos a esta atividade que se chama o Seminário sobre os Escritos. É uma atividade que eu coordeno e apresento, né? Eu me chamo Maurício Malisca, sou psicanalista, membro da Maiêutica, e também professor de psicanálise na Unisul, e coordeno, então, essa atividade. Para os que estão participando pela primeira vez, né? Dado que essa atividade é a primeira desse ano, né? Nós iniciamos essa atividade em 2019, então é o terceiro ano, né, que temos essa atividade, é, em que a proposta é a gente fazer um seminário, digamos, em que a gente comenta os textos do Lacan que estão nos escritos, né? Nos escritos que imagino que vocês conheçam, né? É esse livro aqui do Lacan que reúne os textos escritos por ele, né? Uma vez que os seminários não são escritos, né? Eles foram falados e depois o texto estabelecido na forma de um texto escrito para ser publicado, né? Então, o nosso objetivo é, a cada encontro, pegar um texto e fazer um seminário, né, comentando esses textos. E estamos seguindo uma ordem quase obsessiva, assim, de a cada encontro a gente pega um texto e seguindo a ordem que eles estão dispostos aqui mesmo, no volume dos escritos, né? Então, esse é o nosso objetivo. Para aqueles que já leram ou têm algum contato com os escritos, sabem que, né, são textos bem herméticos, né, de um difícil entendimento, inclusive. Então, nossa proposta é a gente comentar um pouco desses textos, né? É, no dia de hoje, nessa noite, melhor dizendo, né, nós vamos pegar então o texto Variantes do Tratamento Padrão, né? É, e o nosso funcionamento é o seguinte: num primeiro momento eu faço então uma exposição sobre esse texto, né, o meu comentário. Depois, em geral, eu convido alguém da Maiêutica que faz algumas perguntas, algumas questões ou algum breve comentário na forma de esquentar o debate e depois daí então tem o debate, né? Então, no dia de hoje, a nossa colega Kátia Sandri, né, foi convidada para ser essa colega que vai esquentar o debate, que vai lançar algumas questões. Então, eu primeiro faço uma exposição, depois a Kátia faz algumas questões e tal, e depois a gente abre, ou questões, ou comentário, não sei bem o que ela preparou, e depois essa preparação a gente eu faço questão de ver na hora o que vai ser, né? É, a gente não combinou nada previamente e depois a gente abre para o público aí, para as perguntas e também comentários, debates e tudo mais. Muito bem. Eu gostaria apenas de ler um pequeno pronunciamento do Foucault, do Michel Foucault, em relação aos escritos do Lacan. Esse pronunciamento, na verdade, foi uma aluna do mestrado, a Aline, que essa semana postou lá no nosso grupo, no WhatsApp, e uma entrevista, né, do Foucault, né, e se chama Lacan, o libertador da psicanálise, né, uma entrevista que Foucault ah, dá, então, né. Depois o nosso colega Isaías nos lembrou que esse texto do Foucault está também nos Ditos e Escritos, volume 3, né. Então, eu vou só ler esse trechinho, um pequeno trechinho, que são as palavras do Foucault em relação aos escritos de Lacan. Penso que o hermetismo de Lacan é devido ao fato dele querer que a leitura de seus textos não fosse simplesmente uma tomada de consciência de suas ideias. Ele queria que o leitor se descobrisse ele próprio como sujeito de desejo através dessa leitura.
Lacan queria que a obscuridade de seus escritos fosse a própria complexidade do sujeito e que o trabalho necessário para compreendê-lo fosse um trabalho a ser realizado sobre si mesmo. Então, achei muito interessante, né, esse depoimento, né, de Michel Foucault em relação a Lacan e que diz um pouco da atmosfera dos nossos seminários e diz um pouco também da atmosfera do nosso percurso aqui nesse, eu considero, desafiador trabalho de fazer uma leitura e um seminário comentando os escritos, né? Num outro texto que já citamos, o Lacan diz que os seus escritos não eram para ser compreendidos, eram para ser lidos, né? Então, acho que alcança aí também um pouco essa relação com o Foucault, né? Muito bem. É, creio que não esqueci de nada dos. Ah, sim, agradeço, né, a Maiêutica novamente por esse espaço, né, que é o primeiro seminário desse ano, né, por apostar novamente, né, nessa nessa atividade. Então, muito obrigado, em especial ao Conselho Diretor. Muito bem. Então, variantes do tratamento padrão. Esse texto pode ter uma outra tradução que é variantes da cura tipo, porque justamente o nome em francês é cure type, né? Ou seja, uma cura tipo. É, eu não gosto muito da tradução por tratamento. Tratamento me parece uma palavra mais geral, né? A gente pode falar em tratamento de dados, né? Vamos dar um tratamento a isso, né? Vamos tratar de determinada questão. Enfim, me parece que é um termo mais amplo e mais vago, diferente de cura, que já tem, apesar de ser um termo da medicina e tal, mas já diz respeito à clínica, né? E tipo, né, que seria uma das traduções, variantes da cura, tipo me parece meio estranho também. Se me desse a liberdade de traduzir ao menos esse título, eu diria variantes da cura padrão. Né? Para mim, é esse o espírito desse texto, porque justamente ele está tratando de uma cura dita padrão, né? E ele vai discutir aqui o que pode variar nessa dita cura, né, padrão. Digamos, quais são as variantes e as invariantes também dessa cura, né? Então, me parece um pouco interessante pensar como o tipo como padrão e não bem o tratamento, mas sim ah, a, 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 a cura mesmo, né? Então, esse porque às vezes, bom, isso é uma coisa que ele vai discutir ali mais para frente, né? Tratamento como essa palavra mais ampla, de um certo modo, é o que a psicanálise faz, né? O psicanalista não é um curandeiro, mas por outro lado, ao mesmo tempo, me parece importante que o psicanalista esteja implicado com a cura, né? Ou seja, há que ter alguma implicação, né, com a cura propriamente dita, né? Bom, então esse artigo ele fazia parte, junto com outros, né, de um volume organizado pelo psiquiatra Henriet, né, um psiquiatra, né, contemporâneo de Lacan, é, na Enciclopédia Médico-Cirúrgica, né, e publicado então pela primeira vez em 1955. Lacan inicia o texto dizendo que se trata de uma questão de morcego e vai examiná-las às claras. Logo vamos ver, então, o que é essa questão de morcego examinada às claras. Ele diz, então, que é uma distorção, uma deformação intrínseca à questão. Ou seja, essa questão do morcego é uma deformação intrínseca à questão. A psicanálise não é uma terapêutica como as outras, ou seja, há uma especificidade na psicanálise, né? E dizer variantes aí
não quer dizer uma adaptação do tratamento, ou seja, ele está nomeando variantes, mas essas variantes não quer dizer uma mera adaptação do tratamento, né? A referência para ele aqui não é empírica, mas clínica, ou seja, é um texto eminentemente clínico, né? Uma referência à clínica, né? Essas variantes na clínica que não são adaptação. E aí ele diz que é necessário ao analista um rigor ético que exige uma formalização na clínica, e não um formalismo do tipo aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer, né? Isso que às vezes a gente escuta as pessoas comentando: ah, mas isso o analista pode fazer, ah, mas aquilo o analista não pode fazer, ah, mas o analista pode ter um contato com o analisante, né, fora da sessão, não pode, isso pode, aquilo não pode, pode receber presente, pode ir numa festa, numa casa, ir numa festa na casa do analisante. Ah, isso pode, isso não pode. Ou seja, o Lacan diz não se trata de um pode ou não pode. E daí entraríamos nesse formalismo. E ele está pensando numa formalização ética da clínica, né? Então, é um outro ponto, né? E aí ele vai dizer que o psicanalista realmente não deve ter pressa em curar, né? O psicanalista deve estar alertado por aquilo que Freud falou de um furor sanandi, né? Essa expressão que o Freud usa nos artigos sobre técnica, né? De que o analista não pode ter um furor sanandi, né? Uma ânsia em sanar. E que a cura ela será um benefício adicional ao tratamento. É uma forma de se precaver, diz ele. Sim, por quê? Essa questão de que o psicanalista não visa a cura, não é um curandeiro, mas sim de que a cura vem por acréscimo, que, né, vem de modo adicional, que é o que o Freud fala nos artigos sobre técnica. Lacan aqui, de um certo modo, critica não o que o Freud disse, mas sim o que fizeram com o que Freud disse. Porque, sim, é verdade que o analista não pode ter esse furor sanandi, essa ânsia em curar, mas, ao mesmo tempo, ele não pode lavar as mãos frente à cura. Ele tem que se implicar com a cura. Não pode dizer simplesmente, ah, não, a psicanálise é um tratamento aqui, é uma investigação do inconsciente e a cura vem por acréscimo. Quer dizer, é um plus, né? Você vem, você não vem também, seguimos anos de análise e sem nos implicarmos aí se o analisante está melhorando ou não, né? Então, isso me faz lembrar até uma passagem do Seminário 10, que Lacan vai dizer, é um dever ético do analista fazer com que o paciente melhore. As palavras, se não são essas, são quase essas. Ou seja, um dever ético do analista, né, fazer com que o paciente melhore. Então, essa coisa de análise é uma investigação do inconsciente que a cura vem por acréscimo, fez com que muitos analistas lavassem as mãos frente ao aspecto clínico mesmo de uma melhora, de uma cura, né, do paciente. E ele está chamando a atenção disso, né? Que alguns psicanalistas da sua época ficavam aí num formalismo do que pode ou não pode o analista fazer e não se implicavam com essa formalização ética aí, né? Inclusive, ele vai criticar até o silêncio do analista, né? O silêncio como algo de um privilégio das verdades indiscutíveis, ou seja, aquelas sessões, análises infindáveis, compostas por sessões de um analista mudo, né? Então, esse silêncio do analista é como uma verdade indiscutível. E ele vai dizer, não, é necessário discutir aí esse silêncio, né? Ou seja, o que dá aí legitimidade a esse silêncio, né? E aí ele vai dizer, o psicanalista busca um duplo pertencimento com o seu silêncio. E isso é como a fábula do morcego. Por isso mesmo ele diz
no início, que é a questão do morcego, que ele vai examinar lá as claras. Por quê? O que está em jogo aí? Ele está dizendo o silêncio faz com que o analista fique na posição do morcego. E qual é a fábula do morcego? Não sei se vocês conhecem, é uma fábula de Esopo, né? Em que, eu vou rapidamente contar, em que havia uma disputa entre as feras, né, os animais, o leão, o tigre e tal, e as aves, né? E o morcego estava ali no meio da disputa. Ao perceber que as aves estavam perdendo, ele se escondeu lá numa árvore e, ao final da batalha, quando as aves haviam perdido e as feras estavam, né, retornando, ele segue o bando aí das feras, né? E aí as feras, o leão, o tigre, percebendo a presença do morcego, disseram: "Mas ei, você não é do time das aves?" E aí ele disse: "Eu? Uma ave? Não, veja bem, eu tenho garras." Aí mostrou as garras. "Eu tenho dentes." Aí abriu a boca, apareceu os dentes do morcego, né? E eu tenho pelos. Você já viu aves com pelos, né? Aí as feras, tá, ok. Houve uma segunda batalha entre as feras e as aves, e dessa vez as aves vieram mais preparadas e ganharam a batalha, né? Destruíram as feras, e quando as aves estavam retornando, o morcego, que novamente ficou escondido atrás de uma árvore, se juntou ao bando das aves, né? E as aves, quando perceberam o morcego entre elas, disseram: "Ei, mas você não é do time das feras?" E o morcego disse: "Não, não, eu sou uma ave. Eu voo como vocês. Você já viu alguma fera voando? Não, eu sou um pássaro, eu voo como vocês, eu sou do time de vocês." Ou seja, a lógica era que o morcego, então, ficava indo de um time para o outro conforme lhe era conveniente, né? Então, ele está dizendo, aqui o Lacan, investigar às claras a questão do morcego, porque justamente nesse silêncio aí, o analista muitas vezes se colocava nesse lugar do morcego, né? Horas se posicionando de uma via que ele beneficiava, horas de outra via. Tipo, essa questão de que a psicanálise é uma investigação do inconsciente. Bom, se não está melhorando, essa cura vem por acréscimo, ou seja, meio que lavando as mãos, né? Então, Lacan está chamando a responsabilidade dos analistas para que não lave as mãos, para que se impliquem, né? Não dá para dizer diante de uma interpretação, se o paciente concorda, é porque, bom, então a interpretação está certa, o analista está certo. Se o paciente discorda, não, ele está resistindo e o analista também está certo, né? Então, ele está né, criticando esse tipo de coisa. Na página 328, Lacan vai citar o Eduardo Glover, que fez um questionário, né, com analistas e juntou, né, 63 pontos do que os analistas consideravam a clínica, né? Desses 63, apenas 6 eram respostas, né, comuns, e apenas uma ele considerou uma resposta fundamental, que era analisar a transferência, né? A importância de analisar as transferências. Os outros pontos ele considera banalidades, porque eram justamente aquelas coisas do que o analista pode e o que o analista não pode, né? E aí, então, ele diz que há também uma espécie de ortodoxia que faz da prática da escuta um formalismo, né? Então, essa ortodoxia, essa rigidez que faz da prática de escuta do analista um formalismo, né? Até é interessante uma observação sobre esse termo, né? Ortodoxia, muito usado, né? Vocês já ouviram falar as pessoas dizerem: "Ah, uma psicanálise ortodoxa", né? É um termo extremamente estranho, porque ortodoxia, né? Doxa é opinião. E orto quer dizer reto, no lugar, né? Tipo ortopedia, né? Colocar o osso no lugar, né? Então, seria uma opinião rígida, uma opinião reta, né? Não tem nada a ver com a psicanálise isso.
Em primeiro lugar, porque a psicanálise não é uma opinião, né? O analista não dá sua opinião frente ao caso, né? E muito menos uma opinião rígida. Então, uma psicanálise ortodoxa, sim, talvez era essa psicanálise praticada na IPA, frente à qual Lacan se rebelou, e esse texto é efeito, né, dessa rebelião, vamos dizer assim, né? E, e essa psicanálise também, eu acho que poderia ser, sim, ela sim, ortodoxa, uma opinião rígida, né? Mas a psicanálise que propomos não é essa, né? E aí Lacan, né, comenta de um grupo de analistas, justamente que fazem um braço da IPA nos Estados Unidos, né? E leva as coisas lá nos Estados Unidos a determinados formalismos, né? É, um formalismo que esse próprio Glover chega a designar de perfeccionismo, né? E aí Lacan diz, bom, mas a psicanálise aí perde a medida de seus limites, né? E essa parte de analistas que saem daí e vão aos Estados Unidos, migram, né, para os Estados Unidos, lá ficaram conhecidos como a escola da ego psychology, né? A famosa psicologia do ego, né? Ou seja, um, dita psicanálise, né? Mas não era psicanálise muito centrada no eu, né? Ou seja, esquecendo os aspectos da transferência, esquecendo isso de analisar a transferência, né? E aqui Lacan vai dar uma definição muito legal sobre transferência na página 330, quando ele diz que a transferência é a emissão do tempo de saber, ou seja, a transferência é aquilo que permite a intrusão, né, a emissão de um tempo de saber, ou seja, a transferência tem a ver com o saber, ela é um amor que se dirige a um saber, né? Mas ao mesmo tempo encontrar o tempo desse saber entrar. Ou seja, a transferência é o analista poder intervir com o saber, com uma escuta, num tempo acertado, né? Achei essa definição muito elaborada aí, né? Bom, e aí o Lacan vai dizer que esses desvios da experiência, principalmente por essa turma da Ego Psychology, né? Então, esses desvios da experiência analítica provoca como que estilhaços de um projétil, né? E Lacan diz, bom, uma prática baseada na intersubjetividade não pode fugir dela, né? Não pode ficar agarrada nesses formalismos, né? E aí ele segue dizendo, uma psicanálise, seja ela padrão ou não, é o que se espera de um analista. Eu acho essa uma das definições mais interessantes sobre psicanálise, né? Uma psicanálise, seja ela padrão ou não, é o que se espera de um analista. A princípio, pode nos dar uma ideia de uma circularidade que volta ao mesmo lugar, assim, né? Tipo, o que é psicanálise? É o que se espera de um analista. E o que é um analista? Bom, é alguém que faz psicanálise. Meio que ela parece ficar meio circundante. Ela parece. Na minha leitura, não. Porque dizer que a psicanálise é o que se espera do analista quer dizer que não há psicanálise em outro lugar a não ser no analista. A psicanálise não é uma teoria já lá pronta e acabada que a gente vai aplicar. A psicanálise não é um conjunto de regras técnicas que está descrito nos procedimentos técnicos de uma instituição e em que a gente vai aplicar. A psicanálise ela só se faz na escuta do analista. Tirou o analista da parada, não tem psicanálise. Ou seja, a psicanálise é é isso que ele acabou de dizer acima ali, né? A psicanálise é baseada numa intersubjetividade. Então, quer dizer, a psicanálise é o que se passa entre analista e analisante. Então, não está em nenhum outro lugar. Se cair aí o analista, o analisante, se cair a clínica, a teoria psicanalítica não serve para nada. A teoria psicanalítica tem valor se ela se reporta a uma clínica, a uma prática. E essa prática é feita por um praticante, por
um analista. Então, nesse sentido, nós temos que estar atentos aí a essa questão de tomar, né, a psicanálise aí nesse sentido. Bom, e aí ele vai discutir que, bom, a psicanálise não necessariamente precisa seguir esses padrões, né? Eh, o sentido do discurso psicanalítico, diz ele na página 333, o sentido do discurso psicanalítico é dado tanto para aquele que escuta quanto para aquele que fala. E o analista é o intérprete do discurso e impõe ao sujeito a abertura própria da regra fundamental. Ou seja, a psicanálise é uma situação a dois aí, onde tem a fala e a escuta, e o analista como esse intérprete do discurso que impõe, a palavra pode ser um pouco pesada, mas é isso, impõe ao sujeito a abertura própria da regra fundamental, ou seja, da associação livre. Então, quer dizer, o analista é aquele que impõe esse discurso que permite a abertura para a associação livre. Analisar mesmo, Lacan vai refletir aqui, analisar é um termo vago. E é mesmo, né? Analisar aí, analista, né? A gente é analista de sistemas, analista de dados, analista de, né? Então, quer dizer, não é um termo que analista, analisar, não é um termo que designa apenas a psicanálise, né? E é um termo vago, no sentido que a consistência disso se dá pela própria escuta do analista, né? E as variações dessa escuta constituíram o movimento psicanalítico. Isso aqui é muito interessante, né? Estudar o movimento psicanalítico é estudar cisões, rupturas, quebras, né? Estudar o movimento psicanalítico é rupturas entre escolas, formação de novas escolas e tal. E por que isso se dá? Porque justamente há diferenças, há variações na forma como esses analistas trabalham, há diferenças em como se dá esse trabalho, né, nos analistas, digamos assim, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar essa relação aí, né, essa relação do movimento psicanalítico com as próprias variações da clínica, né? Bom, e aí ele vai comentar um pouco na 334 ainda, que interpretar o material, né, do inconsciente e também interpretar as resistências, né, as duas coisas, interpretar o material inconsciente e interpretar as resistências. E daí depois ele comenta um pouco do legado do Freud, né, em relação a uma semântica psicanalítica, que são os sonhos, atos falhos, lapsos, né, as desordens de memoração, enfim. E o inconsciente se define como um sujeito constitutivo. A neurose se aparenta com a verdade na fala e na escrita. Ou seja, ele vai aos poucos também tocar nessa questão da verdade, né? Mas antes disso, ele ainda critica, né, essa psicanálise da IPA que parte para uma demissão da fala, né? Ou seja, uma demissão da potência aí da fala, né, na análise. Bom, e nesse sentido, então, ele diz que há resistências aí, né? E as resistências não só da parte do analisante, mas também as resistências do analista, né? Me parece que Lacan foi o primeiro, né, do seu tempo ali a dizer isso, né? A enfatizar que a resistência é do analista. Senão antes já ficava aquela coisa maçante, né? Não, a resistência do analisante e tal. Que o analisante resiste, sim, é até inclusive uma função do analisante resistir. Se não resistir, tem algo de errado, né? Tem algo errado. Então,
é uma função do analisante resistir. Já do analista, não, né? Não estaria fazendo parte do discurso do analista a resistência, né? E aqui ele acrescenta uma coisa que para mim ficou um pouco enigmática, né? Que ele pergunta quem resiste e ele diz que a resistência não é um privilégio do eu, mas do isso e do supereu, né? Ou seja, que a resistência não seria só do ego, né? Mas também do famoso id e do superego. Na página 337, ele trata de mostrar as diferenças do eu e do sujeito, né? Justamente para dizer que o analista passa a, esses analistas, né, vinculados à IPA, aí, que ele está criticando, esses analistas passam a referir ao eu e não ao sujeito. E ele vai dizer, olha, não se trata de ver o sujeito em sua totalidade, né? Mas o que eles faziam era um retorno reacionário de uma ideologia falida, ou seja, o eu na teologia da livre iniciativa. Ou seja, toda essa psicanálise praticada na IPA, e principalmente esses psicanalistas que migraram para os Estados Unidos, que ficaram sendo conhecidos como ego psychology, né, psicologia do ego, ou seja, tidos como psicanalistas, mas que davam uma ênfase enorme no eu, né, no ego. Inclusive, aqui ele vai também criticar a própria Ana Freud, né, por fazer uma certa apologia ao eu, né, um reforço ao eu, né. Ah, né, tanto é que tem uma frase que ele cita aqui, se não me engano, ele cita uma frase da Ana Freud: nada sabemos do sujeito senão o que seu eu, né, aceita nos dar a conhecer. Então, nada sabemos do sujeito, senão o que o seu eu nos dá a conhecer. Então, era uma psicanálise, se é que podemos dizer, ancorada no eu, né? Reforçando o eu, né? A própria Ana Freud pensando lá nos mecanismos de defesa do eu, né? E quando, na verdade, o Lacan quer retomar a ideia freudiana de sujeito. Embora Freud não usava esse termo, sujeito, esse termo é um termo que vem, né, posteriormente, principalmente com Lacan, né, enfatizando isso, mas quando o Freud usava o ich, né, essa primeira partícula, essa primeira pessoa da língua alemã, ele queria não dizer um ego, um eu imaginário, né? Ele queria dizer um eu que sustenta uma ação, um eu ali sujeito, né, que é sujeitado ao inconsciente, né? E aí ele critica também aqui na 338 Otto Fenichel, né, que é ao eu que compete a tarefa de compreender o sentido das palavras, né? Isso uma colocação do Fenichel, né? E que Lacan diz de uma confusão da resistência com a defesa do eu. Ou seja, né, uma coisa é o eu resistir, outra coisa é tomar esse eu, as defesas em relação ao eu. Né? Então, para, o Lacan diz que para Freud, o eu se forma a partir dos mesmos momentos que um sintoma. Ou seja, o eu se, isso para Freud, Lacan citando Freud, o eu se forma a partir dos mesmos momentos do sintoma. Sim, porque eu e sintoma estão juntos. Né? A gente pode até ser mais radical dizer que o eu é um sintoma no sujeito. É um sintoma a ser tratado, a ser curado na análise. Né? Não que não seja importante a dimensão imaginária do eu, a dimensão especular. Sim, mas como se apresenta na análise, ele é sintomático. Esse eu deve ser tratado, deve ser curado. Né? No sentido que esse eu é o sintoma é o eu, um colamento dos dois.
E já para Ana Freud, a filha de Freud, né, que deturpou o ensinamento do pai, diz: o eu é realmente o sujeito objetivado nos mecanismos de defesa. Ou seja, Ana Freud vem com essa ideia dos mecanismos de defesa, proteger o eu, né? Uma análise é reforçar o eu, né? Ou seja, esse eu frágil e tal, né? Quando a perspectiva lacaniana é outra. O eu deve ser ceifado na análise, né? O sujeito sofre justamente por um excesso de narcisismo, um excesso de investimento nesse eu, né? Bom, uh, a interpretação, então, Lacan vai dizer que depende do saber do analista, né? E aí ele traz o Reich, né? William Reich, o William Reich, que vocês já ouviram falar ou já conhecem, né? Em que há uma relação do eu com o eu, né? Reich dizia: o analista deve tornar-se aliado à parte sadia do eu do sujeito, ou seja, o analista se aliar à parte sadia do eu do sujeito. E o eu do analista como modelo, né? De modo a ter uma introjeção do eu do analista pelo sujeito. O eu do analista ser introjetado no sujeito. Mais barbaridade que isso não existe, né? Porque, imagine, o eu do analista ser modelo. Não só um modelo a ser seguido, um modelo a ser introjetado no sujeito, né? É, é tomar o analista como a perfeição das coisas, modelo para todos os pacientes, né? Então, não é isso, não pode ser isso, né? Ele cita também um analista aí da Ego Psychology, o Offer, que ele vai dizer: o término da análise implica a identificação do sujeito com o eu do analista, na medida em que esse eu o analisa. Então, o término da análise é a identificação do eu do sujeito com o eu do analista. Ou seja, o, o, o eu o eu do sujeito tem que se identificar com a parte sadia do eu do analista, né? Ou seja, um processo puramente identificatório, né? Tomando o analista como modelo de sujeito, de sanidade, sei lá do que, né? E aí o Lacan 341 diz: se o analista é a medida da verdade de todos aqueles que o procuram, o que deve ser o eu do analista, né? Se o eu do analista é a medida da sanidade de todos os pacientes que vão lhe procurar, então o que deve ser esse eu do analista, né? Um, Aí ingressamos na 341, numa nova seção ali no texto, que se chama do eu na análise e de sua finalidade no analista. Estaria em jogo aí a contra-transferência? Parece que com certeza, né? O eu Lacan vai dizer: o eu não é o forte do analista. O eu do analista não é o que ele pode proporcionar de melhor, né? Não será esse o osso que o psicanalista tenha que ser psicanalizado? Ou seja, o psicanalista tem que ser psicanalizado para justamente se separar desse eu na análise, né? Sair dessa condição egóica, né? Ferenczi foi um dos analistas da primeira geração a questionar, né, essa exigência, né, da pessoa do psicanalista, né? O importante da análise do analista, né? Desculpe, a importância da análise do analista, né? Uh, que o psicanalista, vai dizer Lacan, ele tem que vencer em si mesmo, né? Ou seja, a análise é uma batalha aí do analista consigo mesmo, né? Análise que eu digo, análise do analista, né? É nesse ringue aí que ele tem que vencer as suas dificuldades, né? E por isso mesmo, eu me lembro do Harari, que
dizia constantemente, né? O analista se forma no divã, né? O analista se forma no divã. Sim, é nessa lona do divã que é o ringue onde essa batalha, em que ele, né, tem que curar, tratar esse eu aí. Há algo que o analista deve realizar em si, diz Lacan 343. O eu deve se apagar para dar lugar ao não sujeito da interpretação. Então, quer dizer, o eu se apagar para o não sujeito da interpretação. E a interpretação só adquire vigor pela análise pessoal do analista, ou seja, somente um analista analisado que pode interpretar, né? E aí ele questiona também, né, onde ficaria o fim de análise no que concerne ao eu, né? Ou seja, onde é que fica o eu no fim de análise, né? Mas ele não responde, ao menos não encontrei a resposta. E aí ele vai novamente trazer o Reich, dizendo da análise do caráter do Reich, né, e os tipos de caráteres nomeados por Reich, e dizer que esses traços de caráter no Reich né, são uma defesa contra a efusão orgástica, né? No que o Reich, e ele se pergunta no que o Reich estava errado, né? E ele coloca que Reich estava errado justamente na ideia de uma armadura, né? Ou de uma armaria, né? É, o problema do eu é uma questão narcísica e agressiva, né? Isso é um ponto que ele já tinha colocado lá no texto da agressividade, né? Que a agressividade é narcísica, né? E aqui então retoma, quer dizer, se a gente dá uma ênfase no eu, né? É uma ênfase também, digamos, na agressividade, né? Bom, e aí ele vai dizer que a psicanálise foi longe, né, na revelação dos desejos, né? O desejo do homem se aliena no desejo do outro. E aí, então, ele começa aqui a mostrar mais a sua perspectiva aí, né? Até agora ele criticou bastante essa outra perspectiva, né? E aí uma ênfase, né, de que a psicanálise não se constitui na análise do eu, né? O eu na psicanálise é a tópica do imaginário, né? E mesmo se a gente pensar o eu ideal do imaginário, ou mesmo o seu reverso aí no ideal do eu, mas de todo modo o eu está central aí, seja no narcisismo primário ou no narcisismo né, secundário. Então, isso é justamente para ser tratado na análise, não é algo para tomar isso como pedestal da sanidade, do que deve ser seguido, né? A noção da agressividade, ao contrário, corresponde à dilaceração do sujeito em relação a si mesmo, né? Ou seja, a agressividade é essa dilaceração do sujeito. E a agressividade é narcísica, né? A função sintética do eu deixa o sujeito na dialética alienante do senhor e do escravo, né? Ou seja, esse sintetismo do eu, né? O homem, ao descobrir a existência, descobre também a morte, um ciclo do instinto de morte. Se morre, então é porque existe, né? Ou seja, que ele vai, né, fazer essa correlação entre a existência e a morte, né? Se morre, é porque há uma existência, né? E o analista, na sessão, ocupa um lugar que torne que o torne invisível para o sujeito. Ou seja, o analista não tem que ser esse modelo, né? Não tem que se colocar aí como modelo. O analista é justamente como aquilo que o torne invisível para o sujeito. Acho que isso aqui até explica, explica também, mostra o cenário da análise, né? Em que há um divã e uma poltrona situada atrás do divã, onde o analista se senta. Então, quer dizer, ele fica invisível o analisante fala sem ver o analista, fala sem ter essa coisa de olho no olho, né? Então, nesse sentido,
me parece interessante de pensar, né, de se tornar invisível. Sim, de não responder, né, aos apelos, né, não responder às demandas de amor do analisante, né. É, a modelagem do sujeito pelo eu do analista, né. Tá, aqui ele está criticando ainda, né. E aí ele vai citar novamente o Ferenczi, dizendo que esse descreve o ardor narcísico pelo qual o sujeito é consumido ao final da análise. Ou seja, essa análise muito guiada pelo eu, ao final da análise produz um ardor narcísico, né, no sujeito. E que parar a análise no meio do ódio é a única solução possível. Né? Ou seja, esse ardor narcísico produz uma situação insustentável em que parar a análise é a única possibilidade, né? Bom, e ele critica ainda também o Mikhail Balin. Esse aqui é um dos preferidos do Lacan nas críticas, né? Volta e meia ele está trazendo o Balin, né, para criticar, né? Porque o Balin faz justamente essa relação de um eu a outro eu, né? Para o analista sair desse lugar, ele tem que encarar um saber absoluto, ou seja, a morte, né? Então, quer dizer, sair desse lugar que o Balin coloca, né, que é uma relação de um eu a outro eu, ou seja, uma via totalmente imaginária, sair desse lugar, o analista tem que encarar um saber absoluto, que é a morte. O que isso significa? Que é somente como morto que o analista pode entrar na cena da análise. Não como morto, literalmente morto, né, evidentemente, mas como morto no sentido de que aquele que pode ser descartado, né? Ou mesmo se pensarmos esse invisível, o analista como invisível ao analisante, né? Invisível é esse morto, é aquele que não posso ver, né? Não é morto no sentido que não reage a nada, mas é morto que encarna essa destituição do eu, de não estar ali na cena da análise, o analista, né? O analista. Não estar na cena da análise como um eu. Então, por isso, esse saber absoluto é a morte. É uma exigência bem difícil, diz Lacan na página 351, pois a morte é um indesejado. Para isso é necessário suspender o saber e aceitar que o analista é prometido para a morte, um ser para a morte. Claro que nós vemos claramente a expressão heideggeriana, né? Um ser para a morte, né? Ou seja, é necessário suspender o saber e aceitar que o analista é prometido para a morte. Por que prometido para a morte? Porque um dia o analisante vai descartá-lo. E o analista deve trabalhar para isso, para ser descartado, para ser dejetado. E para isso, ele não pode ser muito egóico, ele não pode ser muito narcisista, o analista. Ele tem que suportar esse lugar de ser prometido para a morte. Ele mesmo que tem que se prometer para a morte. Ele mesmo tem que aceitar esse lugar, que o fim da análise não é a coroação dele como um modelo que seus pacientes vão seguir, né? Não, mas que ele está prometido para a morte, esse ser para a morte. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Lá na frase anterior, ele é heideggeriano e agora ele é socrático, né? O que o analista deve saber? 2 pontos. Ignorar o que ele sabe. Então, quer dizer, o saber do analista é ignorar o que ele sabe, né? Eu digo socrático porque, né, a máxima de Sócrates, descrita por Platão, é o que sei e que nada sei. Né? A frase, digamos, talvez não seja bem essa, tem variações aí, né? Mas esse sentido, né, de que o que sei é que nada sei.
o Lacan diz, bom, ela até pode ser uma coisa imaginária, mas não é ilusória, né? O analista não sabe o que faz. O analista tem que, né, incorporar essa ignorância, né? O analista é e não é um homem como os outros. O analista porta a palavra falada. Então, quer dizer, ele é e não é como os outros, né? Tem essa diferença. E aqui ele retoma a questão do silêncio, que ele criticou lá no início, mas de um outro modo. Ele diz: o silêncio do analista implica que ele cale-se ao invés de responder. Então, o silêncio do analista não é um lavar as mãos e se desimplicar. Tipo, né, você, paciente, segue aí investigando o inconsciente que uma hora a cura vem por acréscimo. Não, o silêncio do analista tampouco tem a ver com esse modelo dos analistas da IPA também, que eram todos modelos mudos quase, assim. Analistas que falavam muito pouco, pouquíssimo, né? Então, para o Lacan, o silêncio do analista não é esse analista mudo que não fala nada. O silêncio do analista é aquele que não responde, não corresponde também ao analisante. Que nesse ponto ele se cala, né? Frente às demandas de amor e tal, ali ele se cala, né? Então, me parece que é aí que está o ponto, né, dessa questão do silêncio, né? E aí ele vai dizer que a fala, né, do analista, né, deve ser uma fala verdadeira, né? O discurso pode aportar o engano, a ambiguidade e o erro, mas a fala do analista ser uma fala verdadeira, né? Porque é justamente na medida em que o analista também tem que ser permeável à fala do outro. Ele chega a se perguntar, né, ali, digamos, como ser permeável à fala do outro, né? O analista precisa sair da condição ideal das miragens do narcisismo para poder ser permeável à fala do outro, para que essa fala do outro possa lhe penetrar, né? Então, ir em busca de uma fala verdadeira, ele vai dizer aqui. É uma fala plena, né? Que não é uma fala vazia, como a gente viu lá no texto da função e campo da fala e da linguagem. O analista faz silenciar em si um discurso intermediário para chegar a uma fala verdadeira, né? Bom, e daí ele vai fazer toda uma apreciação em relação ao Homem dos Ratos, que eu não vou me deter aqui, mostrando um pouco como o Homem dos Ratos, né, como na análise do Homem dos Ratos se chegou a essa fala verdadeira, né, os movimentos de Freud para isso, né, para essa experiência significativa da análise do Homem dos Ratos, né, em que ele é verdadeiro com Freud, se é para xingar Freud, ele xinga, né? Ou seja, ele faz a experiência da transferência algo realmente a aposta em ato do inconsciente, né? O nível e daí ele vai citar uma coisa que eu acho interessante na 357, que ele diz que esse nível da experiência é tratado por Theodor Hayek. Hayek também é um dos analistas lá da primeira geração, né? Hayek, Ferenczi, Abraham, Otto Rank, né? Esses analistas da primeira geração. E o Hayek foi um dos poucos analistas da sua geração a se interessar, né, pela questão da música, pela relação da psicanálise com a música, pela questão daquilo que Lacan iria nomear de uma pulsão invocante. E aí o Hayek diz que no nível da experiência trata-se de escutar com um terceiro ouvido, né? Um terceiro ouvido que é justamente o inconsciente, né? Na 358 ele critica o Dr. Knight, né, que a partir de um pronunciamento desse senhor, porque justamente ele fala das formas estruturadas do ensino da psicanálise, né, opondo-se a uma transmissão da psicanálise via um mestre, né, e desse formalismo, né, nessas formas estruturadas, né.
e mostrando numa passagem extensa que Lacan cita ali, de como os alunos estão afoitos, né, a começar a clínica e tal. E o Lacan chama atenção justamente afoitos a se perderem aí, né, nessa clínica, né. Eh, e aí Lacan diz, né, é desejável que o aspirante à psicanálise compreenda o que faça e não se ensine um saber pré-digerido. Ou seja, é importante que o aspirante à psicanálise compreenda aí o que se passa na análise, né? O que é uma análise, né? E não que aplique, né, um saber já pré-definido. Os iniciantes não precisam de um saber pré-formatado, mas de uma experiência, né? Bom, já estou quase me encaminhando ao final aqui, gente. Ele vai ainda dizer que a análise deve ser recolocada em questão na análise de cada caso. Isso aqui é uma coisa interessante também, né? É uma passagem que eu já tinha ouvido falar e acho que eu não tinha lido aqui no texto, que a psicanálise deve ser reinventada a cada caso, né? Recolocada em cada caso, né? O analista deve reconhecer em seu saber o sintoma de sua ignorância, né? Ou seja, essa questão de o que o analista deve saber, né, que ele não sabe, né? A ignorância, diz Lacan, não é a ausência do saber, mas a paixão do ser. Isso aqui me pareceu fantástico também. Ou seja, a ignorância não é uma ausência de saber. Claro, o analista estuda, nós estamos aqui estudando todo o tempo, então não se trata de ser um ignorante no sentido de não saber, né? Então, a ignorância não é a ausência do saber, mas a paixão do ser, ou seja, ser apaixonado pelo ser, pelo vivente que está na tua frente aí, falando das suas mazelas, né? É por esse ser que o analista tem que ser apaixonado, não é pelo saber. O saber está no livro. Esse que está na minha frente não é um livro, é um ser, é um sujeito. Então, paixão, né, por esse sujeito. Na 360 ele dá uma outra definição também interessante. O não saber não é uma negação do saber. Claro, não é um negacionismo, óbvio, né? Ou não saber, que a psicanálise fala, não é uma negação do saber, mas a sua forma mais elaborada, né? É, o Sócrates aí que diz o que sei é que nada sei, não é um negacionista, né? Com tanto não aí na frase, né? Ainda que seja um negacionismo dele mesmo, do seu próprio saber. Não, né? É uma forma elaborada desse não saber. A formação psicanalítica não se dá sem ação do mestre, ou seja, não é um ensino estruturado que a gente precisa. A gente precisa uma transmissão que se dá de mestre para discípulo, né? Ou seja, uma transmissão permeada pela transferência e não um ensino estruturado. O inconsciente se fecha quando o analista acredita saber o que a fala tem a dizer. Ou seja, quando a gente acredita que sabe o que aquela fala tem a dizer, aí o inconsciente se fecha. Quando a gente questiona, é uma abertura do inconsciente. Ou seja, os questionamentos, né? Que fazem com que, dali, dessa abertura, advenha uma fala verdadeira, né? A fala do analista deve ser igual à do seu ser, né? O analista não pode ser, em suas palavras, senão ele mesmo, diz Lacan aqui, né? O ser do analista está em ação, mesmo em seu silêncio. Ou seja, mesmo esse analista em silêncio, tem ali uma ação do analista, né? Não pode dizer, como às vezes eu escuto de alguns alunos na universidade, ah, professor, hoje eu não fiz nenhuma intervenção, eu fiquei mais escutando o que o paciente dizia, né? Não, essa escuta, ela tem que se reverter, aí ela se escuta, ela é uma intervenção, esse silêncio deve ser uma intervenção, né? Não se deve guiar pela identificação narcísica de Balin, né? Como já estávamos criticando aí, né?
A análise do não saber liga-se na história da ciência e a própria dialética. O analista tem muito a extrair da linguística. Esse aqui eu achei um parágrafo interessante que ele diz ali que o analista tem muito a extrair da ciência linguística, ou seja, o analista está aberto, né, à dialética e aberto a essa história da ciência, a essas ciências, né? E, por fim, aqui, a psicanálise tem que estar aberta à crítica de seus fundamentos, né? Introduzir clareza na questão das variantes da análise, né? Ou seja, não se fechar, porque se a gente diz de uma cura, de um tratamento que seja padrão, isso já está padronizado. Então, as variantes desse tratamento padrão é justamente a crítica a isso, a possibilidade de uma abertura, né? E ainda que podemos pensar também o que não varia no tratamento, não me parece que Lacan abordou aqui bem isso, o que não varia, nós poderíamos também pensar o que não varia, né? Já que algumas coisas variam, né? E Freud usa a técnica que acha apropriada para ele. Não descarta que outros possam fazer diferente. Isso aqui é uma referência a uma passagem de um dos textos lá dos artigos de técnica, que o Freud é bem humilde, ele diz assim, olha, eu vou relatar aqui para vocês como eu tenho feito, né? Esse meu modo de fazer não quer dizer que outros não possam fazer de forma diferente. Vou dizer como eu faço. Se não me engano, está naquele texto Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Mas se não é nesse texto, é nesse outro conjunto de textos aí dos artigos sobre técnica, né? Então, ou seja, se o próprio Freud, que inventou a psicanálise, está dizendo, eu faço desse jeito, mas não descarto que outros possam fazer diferente. Ou seja, essa escuta pode ter variações, né? Não é para ser esse formalismo rígido. E, por fim, ele diz, a última frase do texto, a análise só pode encontrar sua medida nas vias de uma douta ignorância. Ou seja, a análise só pode encontrar suas medidas nas vias de uma douta ignorância. Então, essa douta ignorância me parece ser chave também, porque douta no sentido que o analista precisa conhecer a teoria, precisa saber da teoria, né? Então, um douto, né, de doutor, ignorante, no sentido de ignorar essa doutrina, ignorar esse douto para poder escutar o paciente. E nessa escuta do paciente, poder reinventar a psicanálise a cada caso, né? E não seguir padrões pré-determinados. Bom, gente, mais ou menos isso que eu havia preparado para vocês. Desculpe se foi um pouco longo demais. Antes da gente ir para as questões, né? Eu estou batendo o olho no chat e estou vendo uma pergunta aqui que pergunta se depois essa gravação estará acessível. Sim, eu tenho um canal no YouTube que se chama Psicanálise ao Meio-Dia, as gravações desse seminário eu tenho postado lá nesse canal. Então, né, as demais também estão lá postadas. Essa aqui, em uma semana e meia, por aí, vai estar postada também. Então, aqui é Psicanálise ao Meio-Dia. Bom, mas antes de abrir para as perguntas, então eu passo a palavra para a Kátia Sandri, que é adjunta, né, na Maiêutica, nossa colega, então, aqui na Maiêutica, quem eu convidei para fazer essa parte de comentários, questões, enfim, como uma forma de esquentar o debate. Agradeço gentilmente a Kátia, que aceitou de pronto aí o nosso convite, e passo a palavra a ela. Boa noite, colegas. Boa noite, Maurício. Primeiro, queria agradecer a explanação do texto, aí, um texto bem complexo, né, que nos demanda bastante tempo para tentar entender alguma coisa e
tu trazes com muita clareza muitos pontos importantes, inclusive, né, da reflexão sobre a técnica, sobre a teoria. E também queria agradecer o convite, né, então, importante, assim, para mim foi bem importante esse convite, especialmente esse texto eu não conhecia, e ao ser convidada me debrucei um pouco mais sobre ele para tentar entender, né, então, obrigada. Eu fui te escutando e também tinha já selecionado alguns pontos aqui, e tu falas, né, que teríamos que nos perguntar sobre aquilo que não varia, né, se talvez tivéssemos que nos perguntar sobre isso. E lá no início do texto, né, o Lacan menciona a pesquisa que os analistas fizeram sobre as técnicas utilizadas, e dentre essas 63, apenas 6 eram comuns entre eles, né, e ele destaca a transferência como a mais importante, né, então talvez ele traga isso, assim, né, daquilo que não varia, que tem uma importância aí no fazer analítico. E aí eu ia te perguntar, assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, assim, nos tempos de hoje, né, com a predominância da análise online e na ausência do encontro presencial, como seria esse manejo da transferência, né? Como sustentar essa transferência em análise ou até no início de tratamento, a partir dessa falta do encontro, né, presencial que é comum para a formação dessa transferência, né? Especialmente no início de tratamento, assim. Eu não sei se tu queres que eu já faça, eu selecionei 2 perguntas aqui que fui anotando, já queres que faça as 2? Preferes? Sim. E aí a outra que também é a questão do saber, né, do analista, tu trouxeste vários pontos bem importantes do não saber, né, do analista se colocar nesse lugar de não saber e também de que sabe que nada sabe, né, a respeito do sujeito, do sintoma, enfim. Mas eu queria, assim, se pudesse falar um pouco como se dá esse modo que o Freud também traz ali no final, né? Que cada um, quase como se, assim, ele dá, depois de trazer todos esses textos que ele cita, recomendações ao médico, né, todos os outros que ele cita durante o Lacan cita aqui, durante o texto dele, ele traz o Freud dizendo, olha, mas no fim cada um vai ter que criar o seu jeito aí, né? Cada um pode dar o seu jeito a partir daquilo que é, claro, com base na teoria, na técnica que já está bem escrita, digamos assim, né? E aí, esse saber entre teoria e prática, em ato analítico, no setting analítico, né? Como fazer, assim, como é que se dá essa suspensão do saber, e apesar de tanto estudo que demanda a psicanálise, né? Fazer essa suspensão do saber. Seriam essas questões. Ok, tá. Bom, muito obrigado, Kátia, pelas questões extremamente pertinentes, né? Na verdade, eu não pensei muito sobre essa questão do que, digamos, o que não varia, né? A gente falou das variantes, mas o que não varia, eu não pensei muito, mas me parece, agora, na medida que eu escutei a tua pergunta, me dei conta que essa parte do texto que ele fala dos 63 analistas e tal, e que ele destaca a questão da transferência, justamente o destaque para a transferência talvez é porque justamente a transferência não varia. Agora que eu escutei a tua leitura aí, eu disse, sim, a invariante é a transferência. Ou seja, sem transferência não tem análise. Então, a transferência está como uma questão que não varia. Esse é o invariante, né? Ou seja, o fundamental aí da transferência. Bom, não é à toa que ela é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, né? Mas você pergunta isso no manejo da transferência, né? Quando ela não é presencial, né? Desse modo online como estamos fazendo durante a pandemia. É tudo muito novo, né? Essa questão de uma psicanálise mediada aí, né, pela tecnologia, pelo online. Apesar de a gente já estar um ano nessa parada, apesar de muitos analistas, inclusive eu, já tínhamos tido experiências disso antes da pandemia, em número bem menor, né?
apesar disso tudo, eu acho novo os efeitos, porque em termos transferenciais, a presença, ela é uma faca de dois gumes, porque por um lado, ela ela ajuda numa consolidação da transferência. Por outro lado, ela deixa essa transferência muito imagética, né? Muito ligada, uma transferência imaginária, né? Muito ligada aos trejeitos do analista. É muito interessante, assim, às vezes a gente vê analisantes, assim, a maneira como falam, a maneira como se reportam, com os trejeitos do seu analista, com os modos de tossir, de se coçar, de falar. Então, ou seja, essa presença ela traz também um karma aí, que o analisante muitas vezes se gruda, né, nessa imagem do analista, nesse jeito e tudo mais. Não, não vou dizer que no online isso não esteja presente, mas no online, apesar de ter aí uma imagem, é um quadradinho, é uma foto 3x4, que nem vocês estão me vendo aqui, eu estou vendo vocês. É uma foto 3x4, talvez um pouquinho maior. Entende? Não tem essa dimensão da, do, do, dessa presença do corpo, da altura, das dimensões, de como o analista se movimenta e tal. Então, me parece que a questão da presença, se por um lado pode ajudar, por outro não. Então, eu estou achando bem interessante os efeitos transferenciais de análises que começaram de forma online e seguem de forma online. Parece que precisa uma aposta maior também na transferência. Quer dizer, eu vejo um quadradinho ali 3x4 que está lá em outra cidade, lá até do outro lado do mundo, né? E eu tenho que confiar que aquele cara vai me escutar, né? Eu tenho que apostar que ali tem um analista. Então, a aposta na transferência é até maior, né? Então, eu acho isso realmente bem interessante, assim, de como essa transferência pode se dar, de como podemos explorar ainda isso. Claro que alguém diria assim, não, mas o real do corpo cai fora. Não sei. Em alguns casos, sim, mas não podemos tomar o real do corpo como, o real é isso aqui e tal. Essa situação que a gente está vivendo aqui não é o real. Não sei. Eu tenho muitos analisantes que não, nesse online eu não uso o vídeo, só o áudio, né? Uma chamada apenas de áudio. E é muito interessante como, mesmo em momentos de silêncio, o Lacan fala aqui de silêncio no texto, mesmo em momentos prolongados de silêncio, é impressionante, não fica aquela, alô, alô, me escuta, caiu, alô, tá me escutando? Não, é uma coisa assim, o analista tá ali, o cara sabe que o analista tá ali, entende? Então, já, já isso ocorre bastante, esse alô, alô, câmbio, me escuta, ocorre bastante no início, né? Quer dizer, as primeiras entrevistas, a todo tempo o sujeito está querendo verificar se o analista está na escuta e tal. Sim, no início a gente usa a imagem também, né? Ao menos eu faço assim, né? A imagem ali para dar sustentação também àquilo. Mas mesmo assim é uma coisa, alô, tá boa a conexão, a toda hora parece que eu tenho que verificar se o analista está ali escutando. Tudo bem que dá rolo de conexão, a gente sabe, né? Essa internet nos ajuda e nos atrapalha, mas mesmo assim é algo. Bom, e a segunda pergunta que você traz, né, como manejar o saber, né, entre a teoria e a prática, né? Eu acho que é uma pergunta bem difícil e eu não sei se, né, assim, de que modo a gente pode responder, porque, assim, é super importante que o analista, né, que ele saiba algo da teoria, que ele saiba a teoria. Então, esse trabalho que a gente faz de se debruçar nos textos e tal, a gente, todos nós, né, é super importante. Mas, né, sem ele, não seríamos analista. Mas na clínica,
a tentação é a gente tentar enquadrar o paciente, né? Eu me lembro do Harari que falava daquele mito de, eu sempre me confundo ao dizer esse nome, mito de Procusco, é um termo assim, que era um instrumento de tortura medieval que colocava o sujeito deitado numa cama. Se ele coubesse, uma cama de madeira, uma tábua de madeira, assim, se ele coubesse ali, ok. Se ele fosse maior que aquilo, as pernas para fora, tinha que cortar as pernas. Se ele fosse menor que aquela dimensão, amarrava-se os pés e os braços numa tentativa de puxar, de esticar, né? De esticar o sujeito. Obrigado ali, a Luana escreve no chat ali, a cama, né? O leito de Procusto. Obrigado. Procusto. Então, ou seja, não podemos fazer do divã a cama de Procusto, né? Ou seja, de tentar encaixar o sujeito na teoria, na psicanálise. Se ele tem perna grande, tem que cortar. Se é pequeno, tem que esticar, né? Ou seja, não é encaixar o sujeito na teoria, mas é poder fazer com que a gente possa, digamos assim, escutar algo que vem do próprio sujeito, né? Esquecer a teoria e escutar algo do sujeito, né? Uma vez eu li um texto que fazia uma diferença entre prática, clínica e teoria. E dizia, era algo bem interessante. Dizia assim, a prática é do real. É alguma coisa que se passa lá no real entre analista e analisante. E como real, aquilo se perde. É a prática. A clínica é formular algo do que se passa na prática. É uma instância simbólica. É você, por exemplo, ir para uma análise de controle, elaborar aquilo que se passou nesse real da prática. É um simbólico. E a teoria é uma formulação imaginária dessa clínica e dessa prática. Não que eu esteja de acordo com essa formulação, mas ela é, contudo, interessante, né? No sentido que a teoria deve ser uma formulação do que se passou na prática. Mas se você diz assim, não, mas a teoria já está aí. Não, a gente refaz, né? A gente refaz. A maneira como a gente lê um texto aqui, a maneira como a gente apresenta um seminário, mesmo esse ato que estamos fazendo aqui, ele é permeado pela nossa prática. Ou seja, é uma maneira de elaborar a prática, isso que se faz aqui, por exemplo. Ao menos para mim, eu vejo assim. Não sei se consigo, mas de um certo modo é isso. Então, quer dizer, a teoria é uma consequência lá da prática, né? Não o contrário, não é para pegar a teoria e aplicar na prática. A teoria é uma formulação do que se passou na prática. Né? E a ideia da prática ser algo do real, aí me parece bem interessante. Eu estou bem de acordo. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau.